Fala pessoal, inscritos e não inscritos mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e o Altíssimo possa estar com cada um de vocês. Meus irmãos, quero trazer conteúdo que possam, com o máximo de lucidez, transparência, audácia, coragem, trazer assuntos que possam agregar ao seu raciocínio acerca da história. Muitos vêm ao meu canal, não compreendem simplesmente porque não tem interesse de pesquisar no passado as coisas que aconteceram, os mitos que foram criados e simplesmente acopilados, aclopados dentro do próprio cristianismo, dentro da própria história da crença, dentro do próprio judaísmo. Então hoje eu quero trazer mais um tipo de argumento, mais um tipo de provas concretas para vocês analisar, filtrar o conteúdo e extrair o máximo de informações o possível. O objetivo do canal é fazer você raciocinar e se inclinar para o máximo de discernimento e a coerência. Então, conto já com a sua participação, deixando o seu like e compartilhando com o máximo de pessoas o possível, ok? Então hoje vamos falar, um personagem já foi citado aqui nos vídeos passados, aliás, e hoje eu vou acrescentar mais um personagem dos contos arcádicos, da Babilônia, da Mesopotâmia, enfim. Então, a questão do dilúvio, você acredita que foi real? Você realmente acredita que foi universal? Você realmente acredita que existiu? Qual é a sua questão? E por que é uma questão para você raciocinar? Que quando se trata de narrativa bíblica, você crê. Mas se algum conto fora da Bíblia, contado por alguma crença mais antiga, uma civilização, aí você já não dá crédito. O que te faz acreditar que a Bíblia, os próprios judeus sionistas, que é nazis, não acopilaram, eles eram politeístas, isso dentro da própria história, certo, pessoal? Então fica mais uma indagação para você meditar. Vamos falar um pouquinho de Noé, tá? Os filmes gostam, de Hollywood, de alimentar essa mentira. Na verdade, o mundo que estamos vivendo é completamente cheio de mentiras, de maquiagens da falsidade. Esse é um filme aí, narrado pelos efeitos especiais acerca de Noé. Até começa aqui uma questão para você meditar. Se realmente você crente diz que Deus mandou Moisés escrever nas leis, nos mandamentos, não matarás, fica a questão. Ele vai lá e mata um monte de gente, certo? Amar o próximo como a ti mesmo, mas essa crença já era parte das culturas pagãs, ok? Então não matarás. E se você trazer algo racional, mas Deus matou um monte no dilúvio, alguém vai te chamar de herege, né? Você é um herege porque traz questões racionais. Vamos seguir adiante aqui. Então eu quero falar das histórias arcaicas do paleo, do hebraico, do povo hebreu, do povo judeu. Vamos lá. Este é um personagem contado pelos contos da poesia sumérios, da Babilônia, a qual construiu uma arca, salvou os animais, até que é uma questão para você questionar e raciocinar. Por que que o dilúvio aconteceu? Será que aconteceu? Por que que aconteceu? Era porque era para exterminar os nefilins. O dilúvio aconteceu que era para zerar a humanidade e começar uma nova geração de Noé e a sua família. De novo, os demais estavam tudo contaminado, inclusive as crianças de peito morreram tudo afogado.
Então não faz sentido, porque depois do dilúvio sempre continuou existindo pecado. Depois do dilúvio continuou existindo nefilins, gigantes, os perversos. Depois do dilúvio continuou existindo muita coisa que até hoje não foi solucionado, como é o caso do pecado. Então, quem matou realmente? Foi o Deus que você glorifica no templo? Quem matou realmente? Por que matou? Qual foi o sentido? Resolveu a questão da humanidade? É até para você pensar mais profundo. Por que já não exterminou ele desde lá da Chamaim, desde o céu? Esperou contaminar uma terça parte de sentinelas, de malaquins, para depois resolver lançar ele para baixo. E em vez de lançar em outra dimensão, lançou justo no paraíso. Não sabendo a onisciência que contaminaria toda a geração, ele poderia ter poupado até a própria morte do filho dele no futuro. Certo? Mas deixou continuar existindo o mal, o diabo e até hoje, e o homem é que paga, né, essa influência maligna, se o mal já poderia ter sido extirpado, excluído, né, desde o princípio. Tem um ditado que fala: corte o mal pela raiz, mas a raiz ganhou profundidade. Então vamos continuar. Quem é esse personagem aqui que eu já tenho citado nos vídeos passados? Narrado por uma história de outra crença, né, mais antiga, Babilônia, o Epopéia de Gilgamesh. Você já ouviu falar? Quando nós analisamos assim a história das culturas antigas, nós vemos que há realmente semelhanças interessantes entre os chamados mitos de criação antigos, primordiais, e a história da criação relatada na Bíblia. O que isso lhe diz como pesquisador, como historiador também? Muitos daqueles que não acreditavam no relato da Bíblia diziam que as histórias que aparecem no Gênesis eram invenção do autor bíblico, ou seja, novelas que ele tirou da sua própria criatividade ou da tradição judaica. Quando, a partir do século XVIII, Michelson, vários tabletes cuneiformes, especialmente na Mesopotâmia, foram encontrados, entre eles o épico do Gilgamesh, Enuma Elish, o Atrahasis, que conta a história do dilúvio, muito parecida com a Bíblia. O Gilgamesh também menciona. Você tem a história de Utnapishtim, que é um herói que sobreviveu ao dilúvio com sua família. Paralelismos tremendos. O mito de Eridu, muito parecidos com a Bíblia. É interessante você analisar tudo que eu falo aqui, fazer sua própria pesquisa, para você que perde seu tempo com entretenimento, com futebol, com filmes, com séries. Vale o seu horário o seu tempo, né, para você curtir o seu lazer, mas vale você investir no seu conhecimento, certo? Você se livrar da escravidão religiosa, dos ensinos pagãos. Então vamos lá. Epopéia de Gilgamesh, tá? Vou dar um zoom aqui na tela. É um épico de Gilgamesh. É um antigo poema épico da Mesopotâmia, uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial. Acredita que a sua origem sejam diversas lendas, poemas sumérios sobre o mitológico deus herói Gilgamesh. Então tá aqui, ó, a epopeia. Então tem toda a história aqui para você pesquisar, que já existia a questão do dilúvio narrado pelos babilônicos, pela Suméria. Olha só que interessante. E tudo registrado em pedras. A cultura do dilúvio se tem em diversas crenças. E não vou citar só Gilgamesh, que não é novidade aqui no canal. Eu quero partir para a cereja do bolo, citando para vocês esse personagem aqui, tá? Que é diferente de Gilgamesh. Você já ouviu falar desse personagem? Não. Agora que vem a questão para cada dia discernirmos, evoluirmos, filtrar, né? Pegar parte do assunto e pesquisar. Olha só. Em pedras antigas, tá? Isso é chamado de epigrafia.
quando os arcadianos desenhavam as suas mensagens, comunicavam através das pedras, tá vendo? Ó? Já tinha questão de um barco ali representando a arca. Olha só o que diz. Epigrafia, tá? É uma ciência que estuda a forma como o homem, em determinado momento, selecionou ideias para transmitir aos vindouros. Então tá aí, ó. Olha só o jeito que era escrito. A forma do paleo, do arcaico, né? Os primeiros povos sumérios se comunicavam assim, certo? Olha só. Isso aqui é hebraico, tá certo, pessoal? E não tinha sinais maçoréticos não, certo? Então vamos aqui para a narrativa do próximo personagem, chamado Atracases. Você já ouviu falar de Atracases? Bom, Atracases é comparado a Atracases de Pompeia, tá? Que é semelhante ou se não o mesmo que Gilgamesh, poema mitológico sumério sobre a criação e o dilúvio universal. Vamos lá, se eu conseguir aqui, ó. O dilúvio universal. Tá vendo aí, pessoal? A sua cópia mais antiga data de 1600 anos de Cristo, quando a civilização suméria desapareceu antes das invasões dos hititas. E acredita-se que esteja ligado às tradições próprias do templo da cidade. É um dos mitos de criação mais antigos da região de Médio Oriente, narrando a trajetória de Atracases, um mundo inteligente. Então tem toda aqui a estrutura, né? A narrativa, certo? As referências, vocês pesquisam por si próprio, certo? Vamos lá. A Bíblia não inventou esses mitos, porque eles existiam antes, mas aí mudaram o foco. Sabe o que eles disseram? A Bíblia plagiou esses mitos, plagiou esses mitos, plagiou esses mitos. Outro personagem que eu quero citar é Utnapishtim. Esse aqui pra mim é novidade. Então, por isso que eu digo que eu estou evoluindo junto com vocês, buscando no passado pra gente entender que essas narrativas bíblicas, esses personagens, não adianta muitos querer resgatar. Ah, eu quero comprar uma Bíblia que traga os nomes originais. Qual que você me indica? A questão não é só os nomes hebraicos. A questão é que tem histórias fermentadas, copiadas de outras crenças, tá? Tem muitos plágios. Então, por mais que você compre uma Bíblia com os nomes hebraicos, o fermento de histórias misturados ali no meio, você não vai conseguir tirar. Vai vir com os fermentos, vai continuar com os fermentos. Então tá aqui, ó. Ou também referindo a, como eu falei, Atrases. Etana, muito sábio, em Arcádio é o significado. É um personagem da epopeia Gilgamesh que foi incumbido por Enki. Criar um navio gigante. Criar o quê? Um navio gigante. É a mesma história de Noé, né? Foi chamado de preservador da vida, em preparação para um dilúvio gigante que destruiria toda a vida. Sua história é parecida com o Noé bíblico. História de Noé, certo, pessoal? Então tá aqui, ó. A história, tá? Tem aqui as referências, a bibliografia para vocês que não tem fonte, tem tudo aqui, ó, tá? É isso, pessoal. 1200 anos separam o dilúvio de Atrases da Bíblia. Então, a diferença de 1200 anos um do outro. A Bíblia não esconde de onde vem a inspiração dos escritos sagrados, que nem sagrado é, porque se plagiou uma cultura pagã, certo? Uma história de outra crença. Então,
ela está inspirada nos deuses, está inspirada nas deidades, tá? Segundo o Velho Testamento, o próprio Abraão, patriarca dos hebreus, nasceu em Ur. O mito da criação do homem a partir do barro também já estava registrado em outra passagem do épico Atrases. A inspiração mesopotâmica está presente no início de Gênesis até dilúvio de Noé. Elas não pretendem ser registros históricos. Estão ali como relatos mitológicos que servem como alegoria para passar um ensinamento. A presença de relatados diluvianos entre os mesopotâmicos, hebreus, gregos e outros povos, assim como eu já mostrei aqui no Japão, na Índia, né, no hinduísmo, tem a narrativa, tá, de dilúvio. Será que o dilúvio deles foram reais? E por que você que defende a Bíblia, o seu dilúvio tem que ser real? Quem garante que não é uma história só e foi copiado por todas as outras? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então vamos lá. Algo que não existiu. Ele foi inspirado em enchentes e inundações recorrentes do mesmo, como dos próprios rios Tigre e Eufrates, bem onde estavam aquelas primeiras civilizações. Para as religiões, o importante não é a veracidade da história, e sim a simbologia que a destruição pelas águas carrega. Mas, no meu ponto de vista, pessoal, não faz sentido essa questão de matar pessoas, tá? Para simplesmente exterminar os Nefilins ou simplesmente acabar com o pecado. Pô, tem narrativa que diz que anjo exterminou 185 mil soldados israelitas uma noite. Por que não mandou realmente matar o inimigo espiritual? Já que em 6 de Efésios diz que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Ou seja, nosso inimigo não é matéria. Eu não tenho inimigos carnais, eu tenho inimigos que utilizam dessas pessoas, que são o mundo espiritual. Então, se você entendeu, não faz sentido a questão do dilúvio, essa narrativa, assim como outras metáforas, né? Se você gostou, eu peço que você colabore, deixando o seu like, compartilhando com o máximo de pessoas o possível. Até o próximo vídeo, valeu, fui!